Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos iniciar hoje, prestem atenção, um propósito de 7 dias de oração da madrugada. 7 dias com 7 palavras diferentes. Esse direcionamento eu recebi, nessa última viagem que eu fiz, nesse curso de batalha espiritual. Alguns questionamentos que eu fiz com o Senhor, que eu falei, Pai, eu preciso de alguns direcionamentos. E uma das coisas que eu pedi para o Senhor era para direcionar o nosso grupo aqui. O que é que nós precisamos fazer para avançar, Em um dia de manhã, se eu não me engano, o segundo dia que eu estava lá, ele me deu esse direcionamento. Então presta atenção aqui, como que nós vamos conduzir, essas madrugadas. Nós vamos começar hoje e nós vamos até segunda-feira. E nesse período nós não teremos o devocional às 6h57. Então nós vamos ter somente nesse período de 7 dias as orações da madrugada. Às 2h50 da manhã eu vou estar com você aqui, começando hoje e finalizando na próxima segunda. E eu espero que você venha todos os dias. Porque olha para mim, Deus tem uma palavra para você. Deus quer tratar algo com você, Então nesses dias, eu peço com que você leve muito a sério o que o Senhor for dizer aqui para nós. Já está direcionado aqui as passagens, Você já pode abrir a sua Bíblia aí em Efésios 6. Nós vamos começar em Efésios capítulo 6. E o Senhor vai nos direcionando, Eu não dormi. Eu deitei mais cedo, mas dormi 4 horas e depois eu fui despertada pelo Espírito Santo. Eu estava aqui em oração, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelas decisões que você precisar tomar, nos próximos dias. E nós vamos orar nessa intenção. Eu gostaria que, se você pudesse, você tivesse aí um caderninho, uma folha, para você anotar. Eu sei que a gente tem orado muito pelas outras pessoas, isso é muito importante. Nós precisamos orar assim uns pelos outros. Mas esse tempo, meu irmão e minha irmã, é para nós orarmos para nós. O Senhor vai tratar conosco de uma forma específica. Então, nesta folha que você pegou, eu gostaria que você colocasse aí. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o seu pedido de oração para esse propósito de 7 dias de oração da madrugada? Eu não sei o que você precisa, e pode ser que você precise de uma resposta, pode ser que você precise de um direcionamento, pode ser que você precise de uma cura, de uma libertação, eu não sei. Meu irmão, minha irmã, olha para mim, mas o que eu sei é que cada um de nós está enfrentando uma batalha invisível, mas real. E nós vamos, nesta madrugada, nesse primeiro dia dos 7, que estão por vir, nós vamos nos posicionar como valentes na batalha. Então você vai anotar aí. Pai, eu preciso de um direcionamento na área tal. Pai, eu preciso de uma resposta na área tal. Pai, eu preciso de uma cura. Coloque aí, E se incline o seu coração a partir de agora para o único que pode dar para você as respostas certas, o direcionamento certo. Eu não posso. Quem está falando aqui com você é uma simples mulher, mas uma mulher que tem buscado viver em obediência a tudo aquilo que o Senhor tem me pedido. Por isso que o Senhor me levanta nesse tempo, tem me levantado nesse tempo para te ajudar também a se posicionar em obediência. Amém? Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10, é um texto muito conhecido, Você já conhece esse texto, pode abrir a sua Bíblia aí, por favor, Efésios 6, 10, que diz assim, a epígrafe da minha Bíblia está: a armadura espiritual do cristão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Olha o 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade e revestida a couraça da justiça e calçados aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, Meu irmão e minha irmã, esta passagem fala claramente para mim e para você que nós estamos diante de uma batalha. Como eu disse agora há pouco, uma batalha invisível, mas uma batalha real. O mundo espiritual é real. E você e eu, nós precisamos nos posicionar para lutarmos contra presta atenção, para lutarmos com todas as nossas forças em Deus contra tudo aquilo que vem contra nós. Essa passagem, o apóstolo Paulo, ele nos instrui, filhos, irmãos, ele começa, nos demais irmãos, vocês precisam entender que tem uma batalha e que você precisa estar preparada para essa batalha. E ele traz para mim e para você alguns elementos que nós precisamos tomar posse para que nós possamos, no dia da batalha, ficarmos firmes. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, um guerreiro que não veste a sua armadura, ele já perdeu a batalha. Um guerreiro que não se posiciona, ele já perdeu a batalha. Você precisa se posicionar, você precisa revestir, é isso que a palavra fala, é isso que nós acabamos de ler. Você precisa revestir, olha aí o versículo 11, revesti-vos, você vai revestir a armadura de Deus. Isso quer dizer o que, Andréia? Que a armadura do outro não serve para você. É você que tem que ir lá e pegar a sua armadura e apossar da sua armadura. Deixa eu te falar uma coisa, sabe isso aí que você está enfrentando? Esse gigante é seu. Esse gigante é seu. E você vai precisar vencer. Isso não quer dizer que você também não pode contar com a ajuda dos seus irmãos em oração. Que a palavra nos fala que nós devemos sim orar um pelos outros. Que nós devemos sim sermos intercessores na vida um dos outros, mas nós precisamos nos revestir da armadura. Eu preciso ir lá e pegar a minha armadura e me vestir dela para guerrear. Se você é um guerreiro e está numa batalha ou está prestes a entrar em uma, presta atenção, você precisa se revestir dessa armadura. Você precisa você precisa se cobrir. Porque se eu e você, nós não estivermos revestidos dessa armadura, nós não vamos resistir, porque é isso que o apóstolo Paulo fala para nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Diga aí, firmes. Fala aí para você, eu só vou ficar firme, eu só vou permanecer se eu estiver de posse da armadura espiritual. É invisível, assim como a guerra, mas é o que vai nos proteger, é o que vai nos blindar. O apóstolo Paulo fala aí para nós, contra as astutas ciladas do diabo. Às vezes a gente briga com um, briga com o outro, né? Mas existem, gente, momentos na nossa vida em que é claro, é sem dúvidas que quando alguém vem contra algo na nossa vida, que não é aquela pessoa, que aquela pessoa ela está sendo usada, que aquela pessoa está sendo manipulada pelo inferno. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você.
Alguém já se levantou contra você, alguém já falou contra você, às vezes pessoas que você ajudou, às vezes pessoas que você deu colo, às vezes pessoa que você direcionou, às vezes pessoa que você amou, se levanta contra você. É aí que você, se você estiver, eu e você estivermos com a armadura espiritual dos cristãos, nós vamos permanecer de pé. Nós vamos resistir ao dia mal. Você sabe por quê? Porque o dia mal vai vir para mim e para você. Independente se a gente tem dinheiro, se a gente não tem, se nós somos pretos, brancos, amarelos, se nós estamos felizes ou se nós estamos tristes, independente da nossa conta bancária, independente da nossa situação, olha para mim, o dia mal, ele vai vir. Mas nós vamos vencer esse dia mal nos revestindo da armadura que o apóstolo Paulo deixa para nós descrito aqui em Efésios 6, direcionado pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo em guerra, então sem arma, sem vitória. Uma pessoa, para entrar numa guerra, ela tem que olhar toda a estrutura da guerra. Quem é meu inimigo? Contra quem eu estou lutando? Quais são as armas que eu vou precisar lutar para vencer esta batalha? Diante de uma guerra, nós precisamos analisar o cenário e nós precisamos tomar posse das armas que nos são deixadas para guerrearmos e vencermos. Vocês estão entendendo? E hoje o Senhor nos entrega estas armas. Olha aí, número 1, a verdade. Vamos ler juntos? Olha o versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, meu irmão, minha irmã, ela precisa ser o centro da nossa vida. O lombo, a lombar, é aqui, essa estrutura aqui, ó, que sustenta o nosso corpo. O que isso quer dizer, Andréia? Que a verdade tem que estar presente na nossa vida dia e noite. E a palavra do Senhor fala que Satanás, ele é o pai da mentira. E quem mente serve ao pai da mentira. A verdade é o que sustenta a minha e a sua vida. A verdade é o que sustenta o nosso corpo. A lombar nos sustenta aqui. Então nós precisamos ter entendimento disso. A minha vida e a sua vida tem que ser pautada pela verdade. Não negocie com o inferno. Existem pessoas que estão achando que estão vivendo pela verdade, mas estão sendo ludibriadas pelo pai da mentira. Ei, presta atenção, existem maldições nesse tempo disfarçadas de bênçãos. Por isso que eu e você precisamos tomar a nossa armadura, a verdade, a justiça. A justiça, olha aí para você ver. E vestir da couraça da justiça, porque o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus de justiça. Ei, se você está precisando de justiça na sua vida, volte-se para Jesus nesse momento. Volte-se para Jesus nesse momento e peça: Pai, seja o justo juiz nesta minha causa. Pai, seja o justo juiz nessa situação da minha vida. E caminhe em justiça. Não seja injusto com os outros. Seja justo, porque Deus é aquele que julga com justiça. Nós temos que ter também o evangelho da paz, calçar os pés no evangelho da paz. Nós precisamos estarmos, nós precisamos estarmos pisando sobre o evangelho da paz, caminhando sobre o evangelho da paz. Vocês entenderam? Ponto número 4, o escudo da fé. Gente, o que é o escudo da fé? O que serve o escudo? O escudo, para quem entende um pouquinho de guerra, é aquela parte que nos protege do ataque. Vem aqui na nossa frente, ó. Que quando vir as setas, que quando vir os dardos, que quando vir, né, as situações, você faz isso aqui e aquilo ali te protege. E o que é esse escudo, Andréia? É a fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. A palavra do Senhor nos aponta que o justo
nos finais do tempo ele viverá pela fé. Quantas pessoas têm vivido pela fé? E viver pela fé é entender que nem sempre os nossos olhos vão ver, mas que quando eu estou caminhando por fé, eu vou acessar tudo aquilo que o Senhor deixou para mim. Ei, a fé é quem vai nos proteger de todos os ataques. Vai vir mentira, vai vir decepção, vai vir afrontas, vai vir abandono. Olha, você tá com a fé. Eu sei onde eu tenho plantado, eu sei quem tá me sustentando, eu sei. Se você, presta atenção, é um homem e uma mulher de fé, você vai vencer todos os ataques que vêm sobre a sua vida. Amém? Temos também o capacete da salvação. O que quer dizer isso, Andréia? Por que nós colocamos o capacete? Nós colocamos o capacete todas as vezes que nós precisamos nos blindar de algo. Quando você vai andar de moto, para que você vai colocar o capacete? Para você, se você vir a cair, aquilo proteger a sua mente. De que maneira você tem protegido a sua mente, meu irmão, minha irmã? De que forma você tem blindado a sua mente? Que é o nosso maior desafio. É aqui, ó. É aqui. Ah, fulano falou mal de você. Ah, ciclano falou isso de você. De que forma você tem deixado isso chegar aqui na sua mente? O Senhor nos convida hoje, filhos, filhas, coloque o capacete da salvação. Blinde os seus pensamentos. Blinde os ataques que vêm contra você. Tenha seus olhos voltados para mim. Outro ponto, a espada do Espírito, que é nada mais, nada menos que a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe por que nós temos vivido tempos de muita enganação? Principalmente aqui nas redes sociais. Porque infelizmente as pessoas não estão gastando tempo em conhecer a verdade. Estão caindo aí em qualquer tipo de cilada. Estão indo pelo caminho mais fácil, pela porta larga. Estão caindo em golpes, estão sendo ludibriadas, estão doentes emocionalmente. Você sabe por quê? Porque elas não têm usado nas armas, na guerra espirituais, a arma da espada do Espírito, a palavra de Deus. Eu e você, presta atenção, nós temos que ser verdadeiramente conhecedoras e propagadoras do Evangelho. Nós temos. E isto vai te custar. Vai te custar renunciar. Vai te custar ser deixada para trás. Você vai ser mal compreendida. Mas não negocia. Conheça e propague o Evangelho e a oração. O apóstolo Paulo termina esta parte dizendo: orando em todo o tempo, em toda oração e súplica ao Espírito por todos os santos. E santos aqui é todos aqueles que são separados. Quando você tem orado, quando você tem pedido para Jesus, quando você tem levado aos pés da cruz de Jesus tudo aquilo que tem te machucado, você tem ido ao lugar certo, falar para o seu pai, ou você tem exposto no lugar errado? Eu volto a dizer, eu não sei o que você precisa nesta madrugada, mas eu sei que Deus levantou esse propósito para te dizer que se você é justo, se você é justa, se você tem tomado sobre você a armadura, você vai vencer. Seja qual for que você está passando, Deus vai te dar um escape, Deus vai te dar um livramento, Deus vai te dar um direcionamento nessa madrugada. E eu quero que você feche seus olhos aí, porque nós vamos orar acerca desta palavra que o Senhor nos deu. Nós vamos pedir para que o nosso Deus nos ajude a nos revestirmos da armadura de Deus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos neste momento. Eleva seu pensamento naquele que pode resolver
Tudo que você está aí, às vezes aflito, às vezes angustiado, angustiada, às vezes dias sem dormir, às vezes pensando, Senhor, como que eu vou lidar com essa situação? Fecha seus olhos. Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu oro nesta madrugada, Pai, em favor da minha vida e da vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes. E eu te peço nessa madrugada, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pai, nos ajude a entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que as nossas lutas, Pai, embora pareçam ser físicas, ser carnais, são exatamente nas regiões celestiais. Pai, nos ajuda nessa madrugada a tomar toda, Pai. Não é somente os pedaços, mas é toda a armadura que o Senhor nos entregou. Para que quando o dia mau vier, e ele vai vir, nós possamos resistir e ficarmos firmes. Nos ajude a cingir os nossos lombos com a verdade. Pai, nós queremos caminhar na verdade. Nós não queremos negociar esse princípio. Nos ajude. Nos ajude a vestir a couraça da justiça. A justiça, Pai. Seja o juiz, o justo juiz nesta causa. Nos ajude a calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Nos ajude a tomar o escudo da fé, com a qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nos ajude também, Pai amado, Pai querido, a nos vestir do capacete da salvação e a tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nos ajude, Pai, também a orarmos em todo o tempo, com orações, com súplicas no Espírito. E nos ajude também a sermos vigilantes, mas também a nos perseverarmos todos os dias, não negociando os princípios e vencendo nas regiões celestiais. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta madrugada que o Senhor abençoe todos os meus irmãos, que recaiam sobre eles nesta madrugada, Pai, um óleo novo. Que todos aqueles que precisarem de estratégias, que sejam dadas para eles agora, em nome de Jesus, Pai. As estratégias necessárias para vencer essa guerra. Para aqueles que precisam de cura, Pai, que o seu óleo seja derramado dos pés à cabeça, para que haja cura física, emocional e espiritual. Para aqueles que precisam de um escape, de um livramento, Senhor, seja aquele que deu o escape, que deu o livramento. Pai, que nós não possamos ser ludibriados, passados para trás, e que tudo aquilo que está encoberto, que tudo aquilo que está sobre oh, Jesus, tem misericórdia. Que tudo aquilo que está sobre as mãos de Satanás e que tem nos feito perder, que tem nos feito tristes, machucados, seja trago à luz. Nós tiramos nesta madrugada toda a autorização que nós demos para o mundo das trevas agir contra nós. E nós declaramos que somente o Senhor reina na nossa casa, na nossa vida, na nossa família e nessa situação. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Que você volte a dormir e tenha um sono tranquilo e restaurador. E que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Amém? Meus irmãos, antes de finalizar esse dia, você vai, anota aí para você ler, tarefinha. Você vai ler novamente em voz alta o capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Capítulo 6 de Efésios, a partir do 10 até o 20. Combinado? Antes de você finalizar esse dia. Amanhã eu volto novamente com você, com outra palavra, com outro direcionamento, e todos os dias nós vamos orar, né, a respeito daquilo que o Senhor nos entregou. E tenha certeza, você vai dar o seu testemunho a respeito desses 7 dias aí de propósito. Amém? Beijo no seu coração, fiquem na paz e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Lembre-se, nós não teremos nesses 7 dias de propósito o nosso devocional às 6h57 da manhã. Me ajudem a divulgar, chame outras pessoas, porque Deus vai falar conosco. Deus falou com você hoje? Coloque aí. Deus falou comigo. Beijo no seu coração, durmam com Deus e que quando você acordar, você possa experimentar da bondade do Senhor. Beijo, até amanhã.